Amém. Como é bom estar na casa do Senhor e sentir a sua presença, não é mesmo? É maravilhoso, Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Aleluia. Hoje à tarde, quando eu estava ali no meu serviço, o Senhor falou muito claro no meu coração. Aleluia. Esse louvor. Quem mandou largar a rede? Aleluia. Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Glória a Deus. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Oh, aleluia! Quem mandou você largar a rede? Vai marcando, pai. Aleluia. Se eu disse que seria contigo, aleluia, Aleluia. oh aleluia, oh aleluia. Se Deus disse que ia nos honrar, por que nós largamos as redes? Por que nós paramos? Será que é muito difícil confiar na palavra do Senhor? Quando Ele diz que vai nos dar força, que vai nos dar graça, que vai nos dar ânimo. Aleluia, vai conosco. Oh, aleluia. Mas às vezes o Senhor tem que voltar. Como Ele voltou em João 21. Ele teve que voltar para um discípulo. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco. E naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, Aleluia. porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Foi essa a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ser ressuscitado dos mortos. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele lhe disse: sim, tu sabes que eu te amo. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas. E ele lhe disse: Senhor, tu sobre todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Podem sentar. Aleluia. Eu vou ser bem breve. Não vou prometer, porque às vezes eu falo demais. Eu vou tentar ser bem breve, porque essa noite aqui o Senhor já deu o recado ao nosso coração. Durante esses dias o Senhor veio falando comigo e eu vim escutando algumas pessoas que falavam e eu senti como confirmação daquilo que o Senhor queria falar ao meu coração. Porque eu falo e prego aquilo que o Senhor ministra ao meu coração. Amém. Aquilo que o Senhor fala comigo. Porque eu sei que quando o Senhor fala comigo, é porque eu preciso dessa palavra. E eu estava precisando dessa palavra. O Senhor falou muito ao meu coração sobre frustração. E é um sentimento que eu venho, que Deus vem trabalhando comigo desde pequena. Na verdade, biologicamente ou no sangue, isso já estava em mim. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, estava para nascer, eu nasci num momento de frustração da vida dela, aonde ela tinha planejado a sua história, ela tinha planejado a sua trajetória de vida e ela tinha sonhos e projetos. E daí aconteceu algo na vida dela e a maioria das irmãs sabe da história e eu não vou me deter porque senão se vai a hora. Mas quando eu cheguei, ela estava separada, então ela enfrentou esse processo. Só que eu cheguei, mas ao mesmo tempo ela estava frustrada, por causa da separação. Então desde ali eu nasci no momento em que disse: eu vou ter que já ali passando por um momento de frustração. E foi assim a minha infância inteira, a criança esperando o pai chegar e o pai não chega, enfrentando essa frustração. A criança tendo que apresentar na escola, apresentar na igreja para o Dia dos Pais e o pai não está ali. E foi indo vários momentos que Deus tratou a frustração na minha vida. Frustração no ministério. Quem nunca se frustrou no ministério? Quem nunca imaginou algo na cabeça? Eu lembro que a primeira vez que eu ministrei, e realmente eu falei para a Maria: eu vou ministrar. E eu fui, estudei, fiz o meu curso de teologia na Academia de Pregadores, e eu subi no púlpito e no espelho eu estava pregando muito. No espelho, assim, ó, era glória a Deus e aleluia, eu sentia a presença do Senhor. Só que quando eu cheguei aqui na frente, peguei o microfone, eu não consegui desenvolver. E daí eu falei: meu Jesus, eu estou em pecado, está acontecendo alguma coisa. Eu não desenvolvia, porque eu deixei o nervosismo tomar conta de mim. E quando a gente deixa o nervosismo tomar conta da gente, a gente trava. E daí eu fui para casa com um sentimento de frustração. Eu já me frustrei com pessoas. A gente tem mania de depositar a nossa confiança em pessoas e achar que aquela pessoa da igreja tem que ser santa o tempo todo, não pode errar. A gente faz isso com o pastor, né? Não é assim? A gente gosta de depositar santidade no pastor, na esposa do pastor, nos filhos do pastor. A gente às vezes até acaba sendo maldoso, de tanto que a gente coloca a nossa confiança em pessoas. E às vezes a gente se frustra, porque não é aquilo que a gente pensou, não é aquilo que a gente imaginou. E daí a gente vem de frustrações em frustrações. Quando Pedro conheceu Jesus, ele estava passando por uma frustração. Ele tinha pescado a noite inteira. Para alguém que já era pescador, profissional, não pescou nada. Lá em Lucas 5 vai registrar essa história. Nada ele pescou. Daí apareceu Jesus com uma multidão. E ele pegou o barquinho de Pedro emprestado. E depois que ele usou o barco de Pedro, ele disse: agora volta para o mar. E ele: mas eu não pesquei nada a noite inteira, eu que sou profissional. Volta para o mar.
E ali ele conheceu o poder de Jesus. Aleluia. E daí Pedro foi andando com Jesus. E foi conhecendo que Jesus multiplicava pão e peixe. Que Jesus operava milagres, maravilhas. Que Jesus curava cego, curava coxo. Ele fazia tudo. Então ele criou uma expectativa enorme em Jesus. Ele pensou, nossa, esse é o cara. Esse é aquele que vai nos salvar de Roma. Esse é aquele que vai nos libertar verdadeiramente. Ele criou uma expectativa, porque na cabeça dele Jesus seria aquele que ia lutar, o seu exército ia ganhar. Só que de repente, em um dia, Jesus convida eles para orar. E eles vão orar, só que eles não conseguem ficar acordados, só Jesus ora. E de repente chegam os soldados e levam Jesus. E ele, corajoso, tira a espada. E daí ele vê Jesus curou a orelha do soldado, que ele tirou a espada contra ele. E foi preso. E vai ser crucificado. Então o sentimento de Pedro, ele não entendeu. Então ele se frustrou. Como aquele que eu imaginei que ia libertar a nação, agora vai ser crucificado, vai ser morto, foi preso. Ele não pode fazer alguma coisa, não tem poder como ele tinha poder para ressuscitar. Então ele se frustra. E quando ele se frustra, ele nega. Só que ele já sabia, quando Jesus passou por ele e olhou nos olhos dele, ele sabia que ele foi avisado. E ele negou Jesus. E o Senhor falou bem vivo ao meu coração, que muitas vezes, quando a gente deixa esse sentimento de frustração entrar, a primeira coisa que nós fazemos é negar o chamado que o Senhor tem colocado na nossa vida. É negar o nosso propósito. É negar aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E é tão triste porque a gente faz isso. A gente faz muito isso quando a gente não surpreende a expectativa das pessoas. Quando a gente vai fazer alguma coisa, e eu lembro a primeira vez que eu fui orar por uma pessoa, ela estava aqui na frente, ela estava grávida, e eu coloquei a mão na barriga dela e disse: Senhor Jesus, abençoa esse bebezinho, que venha com saúde. Só que eu falei num tom que eu usei como se eu quisesse dizer que era menino. E a mulher disse: mas não é menino, tu orou errado por mim, é uma menina. E eu me frustrei com aquilo. E eu disse: nunca mais oro por ninguém lá na frente também. Uma frustração. E depois eu não consigo, irmãs. Eu até tento às vezes vir orar, às vezes a pessoa tem que ser mais ousada, vai orar. Mas daí me vem aquele sentimento. É muito natural a gente se frustrar e a gente enterra. Não quero mais fazer, não vou mais cantar. Eu estava ensaiando um louvor para cantar aqui, esse louvor que eu cantei no início, eu ia cantar todo ele. Mas eu me acovardei de cantar. A gente enterra e a gente se frustra e a gente desiste. Quem já não desistiu do seu chamado, dos seus projetos, dos seus sonhos? Aleluia. Porque alguém riu. Porque alguém riu daquilo que a gente contou com entusiasmo. Deus disse que ia me usar. E as pessoas olharam e disseram: mas você? Então eu não tenho capacidade, então eu não vou. Daí Deus está falando conosco que é tempo de usar. Mas a gente lembra da frustração sofrida e a gente se cabisbaixa. A gente deixa de viver coisas maravilhosas porque a gente tem medo de se frustrar novamente. Eu lembro que uma vez, outro testemunho da minha infância, uma vez o meu pai me convidou, falou que ia me buscar para tomar sorvete. E eu não queria ir. E eu falei para o meu líder: eu não vou. E ele olhou para mim e disse: vai, filha, ele vai te dar um presente, aproveita. E eu falei: ah não, se ele vai me dar um presente, então eu vou.
E eu me enchi de entusiasmo e expectativa. Eu pensei que ele ia me dar, na verdade, eu pensei na minha mente um sapatinho. Que quando eu tinha 13 anos de idade eu pedi para ele. Só que, quando ele veio me buscar, e veio ele, a minha prima e a outra filha dele. E daí a primeira coisa que ele fez foi na livraria. E eu falei, bom, não vai me dar o sapato, ele se esqueceu. Mas ele vai me dar um livro, tá bom, tá valendo, já é uma coisa. E ele chegou na livraria e a minha prima estava de aniversário. E ele disse para minha prima, você escolhe um presente, você está de aniversário, então eu vou te dar um presente. E eu fiquei olhando aquilo, né? E eu me frustrei, porque aquela tarde ele não me deu nenhum presente. E daí eu fui comer o sorvete e o sorvete não descia, porque eu sou muito emotiva. E eu estava com vontade de chorar, porque eu me frustrei. Foi tão grande a frustração na minha vida, naquele dia, que eu fui para casa e disse, eu nunca mais vou sair com o meu pai. E eu nunca mais saí. Às vezes a gente deixa de viver coisas. E depois eu fui entender isso só quando eu fui mãe, que eu liberei perdão. E que eu disse, a gente perde de viver momentos, irmã Leti, porque a gente se frustra com pessoas, nós se frustramos com os pais, nós se frustramos com o casamento, nós se frustramos com tantas coisas, porque a gente coloca a nossa confiança em coisas, em pessoas, em ministérios. Só que o Senhor, esta noite, já vem falando desde o início. Não coloca a tua confiança em coisas, em pessoas, em ministérios. Coloca a tua confiança em mim. Olha para mim. Você não vai encontrar um pai tão bom. Eu não esqueço do sapatinho que você me pediu. Eu não esqueço do presente que você pediu para mim. Eu não esqueço, Maria, daquilo que você me pediu. Eu não esqueço de você. Eu não esqueço de mim todo dia na tua casa te buscar para passear comigo. Eu não esqueço de mim na tua apresentação aqui na frente. Toda vez que eu apresentava, eu olhava para a porta e eu conseguia ver Jesus. Aleluia! Porque Jesus é a pessoa mais presente na nossa vida. Ele é perfeito. Ele não nos decepciona. Ele não nos entristece. Ele não nos abandona. Aleluia! E eu tenho um relacionamento com Deus tão lindo. Porque quando eu fui pregar a primeira vez, e eu estou falando que a Marlete me trouxe isso à mente. Eu fui pregar a primeira vez, eu senti que Ele estava aqui comigo. Quando eu me frustrei com a pregação, eu senti Ele no meu quarto dizendo, você não vai desistir, você não vai desistir. Se eu tivesse desistido, irmãos. Se eu tivesse desistido, eu deixaria de viver tantas coisas na presença do Senhor. Mas Ele me ajudou. E quando Jesus morreu, e Pedro viu que Jesus olhou para ele, que ele negou, daí que ele falou, quer saber? Jesus morreu. Ele viu que eu neguei. Ele se arrependeu, irmãos, profundamente. Porque a gente se arrepende quando chega uma certa ponto da nossa vida. Nós se arrependemos. Assim como eu me arrependi de nunca mais ter ido passear com meu pai, Pedro se arrependeu de ter negado. Só que aquele arrependimento dele foi tão forte que ele disse, eu não sou digno mais de ocupar o meu lugar. Eu não sou digno mais de fazer o que Jesus disse que eu faria, que era ser o líder da igreja, ser pastor. Eu que neguei Jesus, eu que neguei o meu chamado, eu que deixei de pregar,
eu que deixei de profetizar, eu que deixei de cantar, eu que deixei de exercer algo, agora querer voltar. Não dá mais, já passou, já era. Está vindo uma nova geração, está vindo novas pessoas. Não há mais tempo para mim. Para que eu vou fazer isso? Eu já fiz, já abandonei, já entreguei. Só que Jesus voltou para Pedro e esperou ele na praia com peixe e pão. Para dizer para ele: filho, eu voltei para restaurar o teu ministério. Eu voltei para te dar um novo ânimo. Você não vai ser conhecido como alguém que negou. Você vai conhecido como o primeiro pastor da igreja. Aquele que pregou um sermão e 3.000 almas se converteram. Aquele que andou pelas ruas de Jerusalém e a sombra dele curava. Glória a Deus, aleluia. Tu me amas, Pedro? Amo! Tu me amas, Pedro? Amo! Tu me amas, Pedro? Mas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aleluia. Então apacenta as minhas ovelhas. Volta a pregar. Volta a pregar, Pedro. Você não é pescador de peixes. Você é pescador de homens. Eu te fiz pregador, Pedro. Eu te fiz o primeiro líder da igreja, Pedro. E hoje o Senhor está aqui essa noite com peixe e pão para você. Se você não consegue enxergar essa noite pelos olhos da fé, enxerga um peixe e pão aqui. E Jesus tendo um encontro com alguém dizendo: eu sou o teu sustento, eu sou o teu alimento, eu sou o teu refúgio, eu sou o teu abrigo, eu sou o teu amparo, eu sou a força, eu sou o teu ânimo, eu sou saúde, eu restauro o osso, eu curo as tuas feridas. Hoje eu amparo os teus traumas. Pra dizer pra você: levanta, levanta! Porque você não vai ser conhecida na terra como alguém que desistiu, como alguém que falhou, como alguém que retrocedeu. Tu serás reconhecida com um legado. Você tem um legado para zelar. Essa igreja aqui tem legado. Essa igreja aqui tem legado. Tem mulheres de oração, tem profetisa, tem profeta. Dessa igreja aqui sai pastor, sai missionário. Tem legado. E quem vai carregar esse legado? Se nós existirmos, se nós retrocedemos, são 90 anos de Assembleia de Deus. E é um legado inteiro de uma década. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A nossa geração não vai ser conhecida como os que desistem. Nós vamos ser conhecidos como aqueles que são fortes. Nós seremos reconhecidos como aqueles que ainda amam a Deus e que entendem o relacionamento de pai que Ele tem conosco. Aleluia. Não deixe a frustração vencer o teu ânimo. Não deixe a frustração roubar a tua fé. Não deixe a frustração fazer você desistir dos sonhos e projetos da tua vida. Não deixa. Para mim, daqui foi muito difícil. O Espírito Santo tinha que me empurrar.
sabe que eu mal cumprimentava. E não é porque eu era antipática, irmãs, é porque eu era tímida. Eu tinha medo, irmãs, de falar com as pessoas e ser rejeitada. Pelo sentimento que ficou de frustração na minha vida. Eu sempre achava que as pessoas estavam rindo de mim. Eu sempre achava que as pessoas estavam falando mal de mim. Sempre. Até um dia que o Senhor resolveu curar isso dentro de mim. E sabe como Deus me curou? Fazendo a obra dele. Lidando com pessoas. Hoje ainda pouco eu consigo. E me soltar mais ainda é mais difícil. Mas aos poucos eu vou lidando. Porque o Senhor vai nos ensinando. O Senhor vai nos mostrando, filha, não é assim. Você foi rejeitada. Mas eu não te rejeitei. Aleluia. Pode parecer para ti que você foi abandonada, mas eu sempre estive aqui. Eu sempre te ajudei. E é isso que o Senhor está falando com alguém. Talvez a tua história seja diferente que a minha, mas você se identificou com uma parte do meu testemunho, com alguma parte da minha história. E o Senhor ministrando ao teu coração que não é hora de você parar. Não é hora de você lavar as redes. É hora de você seguir. E eu te convido a ficar em pé.